Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Os meus filhos, minha esposa, a maioria dos irmãos já conhecem, então eles estão ali atrás, e para nós é uma grande alegria podermos estar aqui revendo os irmãos, revendo cada um de vocês. Estamos ali na cidade de Oeiras, a capital da fé do Piauí, a primeira capital do Piauí, uma cidade com cerca de 37 mil habitantes, plantando uma igreja. Nós já temos um trabalho há cerca de 12 anos que a Junta de Missões trabalha ali. Compramos recentemente, há 2 anos atrás, compramos um terreno e estamos fazendo campanhas para que a gente possa construir. A ideia é construir um templo com salas também e fazer um instituto presbiteriano na cidade de Oeiras e trabalharmos com as crianças, as famílias carentes. Nós temos um trabalho recentemente que a gente faz todos os sábados com crianças carentes, discipulando as crianças a partir de 6 anos, discipulando as crianças e ensinando também a palavra de Deus e ajudando no que a gente pode em relação à questão social e assim por diante. Temos feito esse trabalho desde 2017. Então, esse ano estamos no 5º ano ali na cidade de Oeiras. E tem sido um grande desafio para mim e para minha família, né? Temos trabalhado com a Junta de Missões Presbiteriana. É uma junta séria, um trabalho sério. Nós somos bastante assistidos em todos os sentidos. Nós temos treinamento, nós temos assistência pastoral, nós temos assistência de saúde, nós temos um sustento financeiro adequado. Nós temos então condições de desenvolver um bom trabalho. Claro que do começo do ano passado para cá, nós tivemos esta grande pandemia e aí tivemos algumas dificuldades em mantermos o trabalho e continuarmos outros trabalhos que nós fazíamos também. Mas Deus tem sido gracioso, tem sido bondoso. Deus tem guardado a igreja presbiteriana. Poucos irmãos contraíram a doença, não contraíram a doença na igreja, não é? Contraíram fora da igreja. Nossa família, até então, né, nós não contraímos o vírus também, né, que a gente não sabe. Pode ser que a gente tenha contraído e a gente não sabe, porque a gente teve momentos que a gente teve problemas de saúde, só que não fizemos exames nem nada. Mas estamos aqui, estamos bem pela graça de Deus, estamos bem e estamos caminhando para que Deus esteja nos usando conforme a sua vontade, onde quer que Ele nos enviar. Temos orado, pedido ao Senhor que nos dê sabedoria no ministério, que é o que nós precisamos. O ministério, eu digo aos meus filhos, a obra missionária é um investimento muito caro, muito alto, muito alto. Não somente em termos de vida, de consagração, de estar lá, de ter saudade de mãe, de pai, de irmãos, irmãos, primos, que ficam distante da gente, não somente na questão de que a gente vai para um lugar, não tem a educação adequada, tem que estudar 2 ou 3 cidades depois, não nessa questão apenas, mas na questão financeira e na questão mesmo do desgaste pessoal nosso, né, da entrega, de estar ali, de estar constantemente lidando com aquelas situações. Mas Deus tem sido gracioso, Deus tem sido bondoso, e nós temos louvado a Deus, porque nós temos
nós temos sido atendidos pelo Senhor na medida que nós precisamos da sua ajuda. E constantemente nós temos precisado da ajuda do Senhor. E é uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor. Não combinei com ninguém, não combinei com o pastor, não combinei com os irmãos que cantaram, mas os cânticos nos fizeram uma indicação. Apontaram para Cristo, apontaram para o verdadeiro Evangelho, apontaram para aquele que é o Senhor da igreja, apontaram para aquele que é o amado, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que voltará triunfantemente para buscar e levar a sua igreja. Portanto, eu quero convidar os irmãos a abrirmos em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, onde vamos falar para os irmãos sobre a excelência de Cristo, o Cristo que é excelente, Cristo o excelente, aquele a quem nós devemos amar, aquele a quem nós devemos pregar, aquele a quem nós devemos ensinar. Esse é o Cristo que eu quero pregar hoje pela manhã. O texto nos diz, versículo 13, dos versículos de 13 a 23, Colossenses, nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Acredito que uma das coisas que nós poderíamos perguntar constantemente para cada um de nós, fazer esta pergunta ao nosso próprio coração, seria: a quem nós amamos mais? Quem é o centro do nosso amor? A quem estamos dispostos a amar com toda a nossa força, com toda a nossa vida, a amar com tudo aquilo que somos e com tudo aquilo que temos? Somos acostumados muitas vezes a falar das coisas que amamos. Alguém diz: eu amo muito aquele cachorrinho, eu amo muito a minha bicicleta. Como cristãos, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, não é verdade? Nós temos que amar a Cristo, e nós sabemos que Cristo deve ser o centro. Ele mesmo ensina isso
quando esteve conosco, ele ensinou que nós deveríamos amá-lo, deveríamos amar a Deus, deveríamos amar também o nosso próximo. Então, nós sabemos que Cristo deve ser o centro do nosso amor, Cristo deve ser o centro da nossa vida. E quando nós olhamos para toda esta carta, não somente esse texto, toda a carta aos Colossenses, essa carta é maravilhosa. Essa carta deveria ser lida toda semana por nós. Os irmãos deveriam ler mais esta carta, deveriam mais estudar esta carta, porque ela é uma carta maravilhosa, ela é uma carta que nos traz mensagens maravilhosas da parte de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, e vemos que o apóstolo Paulo ele nos apresenta aqui uma imagem maravilhosa, uma imagem belíssima acerca de Cristo e da sua obra. Ele mostra o que Cristo é, ou quem Cristo é, e ele mostra quem Cristo faz, o que Cristo faz, ou o que Cristo fez, e ele mostra qual é a ação dele na vida da igreja, e como é que Cristo deve ser exaltado na igreja. É bem verdade que quando estudamos essa carta, a gente percebe, pela maioria dos estudiosos, que havia um problema sério ali naquela igreja, e que aqueles irmãos, ou que Epáfras, que se encontra com Paulo ali na prisão, conversa com ele, explicando o que estava acontecendo na igreja. Então Paulo, prontamente, ele escreve esta carta para fortalecer os irmãos, combater essas doutrinas falsas e exaltar o nome de Cristo. Exaltar o nome de Cristo. E Paulo diz que esse Cristo é aquele em quem ele prega Cristo crucificado. A gente sabe disso. Ele exalta a Cristo nesse texto tão maravilhoso. Ele nos apresenta de maneira majestosa, sem nos deixar dúvida, que Cristo exerce a primazia sobre todas as coisas, sendo Ele Deus, o Deus Filho soberano, por meio do qual nós temos a salvação. E Ele nos mostra o que Cristo realizou, uma obra completa, e que em Cristo nós temos tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. Nós não precisamos dos rituais judaicos, nós não precisamos da filosofia, nós não precisamos dos anjos. Cristo é superior a tudo. Nós temos na igreja estudado o livro de Hebreus. O livro de Hebreus exalta a pessoa e a obra e o ministério de Cristo. Ele começa majestosamente dizendo que no passado Deus falara pelos profetas, aos pais pelos profetas, e nos últimos dias Ele nos fala pelo Filho. E nesta carta, ou nesta epístola aos Hebreus, o autor também exalta a Cristo acima da lei. O autor exalta Cristo acima dos anjos. O autor exalta Cristo acima do sacerdócio arônico. O autor exalta Cristo como aquele que é suficiente para a nossa vida. E nós estamos aqui diante de um texto maravilhoso, que nós podemos tirar algumas lições. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo apresenta Cristo como o Salvador. Cristo é o Salvador. E você diga assim: pastor, eu já sei disso. Isso é uma coisa que a gente aprende quando a gente entra na igreja. Cristo é Salvador. E quando a gente está evangelizando, a gente também diz isso: olha, Cristo é o Salvador. E quando a gente ora: Senhor, muito obrigado pela salvação por meio de Cristo Jesus, nós sabemos disso. Mas até que ponto o fato de sabermos que Cristo é Salvador tem feito diferença na nossa vida, tem implicado na nossa vida? Um dos problemas mais sérios que o mundo passa e que nenhum homem pode resolver é o problema do pecado. Esse é o maior problema que nós temos. E por mais que possamos ignorar a realidade do pecado, o mal reside em nós e não temos como resolver
o problema do pecado nem por meio de rituais religiosos e muito menos por meio das nossas boas obras. Não temos como resolver o problema do pecado. Nós estamos falidos. Nós nos encontramos sem condições nenhuma de resolver o nosso problema, o nosso maior problema, que é exatamente o problema do pecado. O homem não pode obter a salvação por obra ou por obras, mas ele precisa de um Salvador. Ele precisa de que haja um mediador entre Deus e os homens. Ele não pode resolver essa questão, mas ele precisa de algo. Ele precisa resolver. E a obra mais importante e de maior benefícios aos homens foi exatamente a salvação por meio de Cristo. Cristo nos trouxe a nossa salvação. Cristo é o nosso Salvador. Veja o que Paulo nos diz nessa epístola, versículos 13 e 14. Ele diz assim: Ele nos transportou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu quero destacar aqui três benefícios que nós podemos receber da obra realizada por Cristo. Primeiro, Ele nos libertou do império das trevas, versículo 13, parte A. E o termo aqui traduzido por libertou significa livrou do perigo, algo que nós não poderíamos fazer, do perigo iminente de sermos condenados, de vivermos eternamente distante de Deus. Ele nos libertou do império das trevas. Não poderíamos nos livrar da culpa e do castigo pelo pecado por nossa própria conta, mas Jesus Cristo, Ele era capaz de nos libertar, e Ele fez isto. Ele nos libertou do império das trevas. Talvez você não imagine a importância desse fato. Talvez você diga assim: não, agora eu sou crente e está tudo bem, é ir para a igreja, é ler a Bíblia, é orar e ponto final. É mais do que isso. Imagine que você estava nas trevas, que você estava condenado, que você estava falido, você estava quebrado, você estava distante de Deus, e você vivia sem Deus no mundo, sem esperança, sem alegria. Você não tinha motivo para viver, você não tinha esperança numa vida eterna. Você estava vivendo em densas trevas, você estava vivendo no controle das trevas, você estava vivendo no controle do mal, no controle do pecado. Você estava sob o império do mal, o império do pecado. E foi aí então que Cristo nos libertou do império das trevas. E eu quero trazer mais para você, dizendo o seguinte: que essa observação nos leva a perceber que não é algo que você fez. Deus agiu ativamente e você passivamente. Não é algo que você disse assim: Senhor, eu quero ser salvo, eu quero sair dessas trevas, eu não aguento mais viver nesse mundo. Não foi isto. Você estava no lamaçal do pecado, estava nas trevas, estava se sentindo bem, mas Deus agiu em seu favor e tirou você do império das trevas. Você não fez nada, você não fez nada, você não merece. Eu não mereço nada. É obra da graça de Deus na vida de cada um de nós. E esse é o motivo porque nós estamos aqui, para dizer: Senhor, muito obrigado pela tua graça, porque eu estava perdido e o Senhor me tirou do império das trevas. O Senhor transformou a minha vida. Agora eu tenho motivo para viver, agora eu tenho motivo para louvar e engrandecer o teu nome. Mas, meus irmãos, esse texto nos ensina mais ainda. Ele nos ensina que Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não ficamos abandonados, nós não ficamos na rua, nós não fomos tirados do império das trevas e jogados no mundo sem nada. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E o verbo transportar aqui era usado para descrever a deportação de uma população de um país para outro.
Nós fomos tirados do país das trevas e nós fomos levados para o reino de Cristo, um novo rei, um rei que é Senhor de tudo. E ele vai dizer aqui nesta carta que Jesus Cristo é o Criador. Ele não é somente rei. E vai dizer mais, ele diz, Hebreus diz que ele sentou-se depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, à direita de Deus. Ele voltará com poder, mas ele não vai voltar para ser crucificado numa cruz, ele vem para julgar como rei, como Senhor. Ele nos tirou do império das trevas, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo não nos libertou da escravidão do pecado e nos deixou no mundo sem rumo. Ele nos colocou no próprio reino de luz e nos deu a vitória sobre o reino das trevas e sobre Satanás. Ele venceu por nós. E nós passivamente, e ele ativamente agindo em nosso favor. Mas mais do que isso, o versículo 14 ainda diz assim, o versículo 14, parte A diz, no qual temos a redenção. Essa expressão é maravilhosa. Essa palavra significa livrar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. O preço foi pago pela nossa redenção, pela nossa redenção. Aquilo que nós não podíamos fazer, e nem mesmo os rituais judaicos que Deus estabeleceu podia fazer. Hebreus diz que era sombra, e Hebreus nos diz que era imperfeito, que não poderia tornar os ofertantes, os adoradores capazes e perfeitamente capazes para serem recebidos por Deus. Era somente uma sombra, mas a Bíblia diz que quando Cristo veio e morreu por nós, uma única vez derramando seu sangue, para sempre, Ele é capaz de purificar a nossa mente, de transformar as nossas vidas. Jesus Cristo derramou o seu sangue, e com o seu sangue comprou para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele nos comprou. Pedro vai nos dizer assim, que não fomos comprados nem por prata, nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, nós fomos comprados, e por meio de sua morte e ressurreição, Jesus cumpriu os requisitos sagrados da lei de Deus. Mas o resgate já foi pago no Calvário, e pela fé em Jesus nós somos libertos do império das trevas, da condenação. Mais uma vez eu quero dizer para você que você não fez nada, você estava passivo e Deus estava ativo. Deus fez isso, sabe por quê? Porque Ele podia, nós não podíamos, estávamos falidos. Não há motivo nenhum para nenhum de nós se colocar diante de Deus com orgulho, com soberba, dizendo: Senhor, Tu sabes quem eu sou, Tu sabes que eu tenho andado nos Teus caminhos, Tu sabes que eu não fiz isso. Tem gente, quando a gente vai evangelizar, que chega a dizer assim: pastor, é o seguinte, eu não sou crente não, mas eu respeito todas as religiões. Eu fico assim, meu Deus, eu já caio assim. Não devia nem dizer isso, né? Precisava só ouvir o evangelho. Aí começa a dizer: pastor, olha, eu não danço, não aposto no jogo de bicho, nem da loteria, não gasto meu dinheiro, eu sou de casa para o trabalho, só falta uma coisa, ser crente. Achando que vamos conseguir algo dessa maneira. Somos ativos, somos passivos na obra da salvação. E é Deus quem nos salva. Eu quero dizer que no dia em que você disse assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero crer em Jesus Cristo, você foi passivo. O Espírito Santo agiu no seu coração, Ele teve que regenerar você,
Ele teve que entrar na sua vida, Ele teve que entrar no seu coração, Ele teve que regenerar você, porque do contrário você não responderia positivamente ao Evangelho. A obra da redenção é uma obra exclusiva de Deus, não é nossa. Nós devemos viver para a glória de Deus, por isso que nós dizemos: Cristo é o nosso Salvador perfeito. Mas em último lugar, nesse texto, versículo 14, Ele nos deu o perdão. Ele nos deu o perdão. Veja o versículo 14 que diz assim: o texto nos diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O termo traduzido por remissão, que pode também ser traduzido como perdão, tem o sentido de mandar embora ou de cancelar uma dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável, nós não podíamos pagar. Cristo não apenas nos libertou, e Ele não apenas nos transportou para um novo reino, como também Ele cancelou as dívidas para que não voltássemos a sermos escravos. O perdão que Deus oferece aos pecadores é um ato de graça. Não merecemos ser perdoados, nem podemos conquistar esse perdão. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Paulo vai escrever algo muito interessante. Se você abrir Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, Paulo vai dizer assim: e a vós outros que estáveis longes, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Qual era o estado nosso? De morte. Ele está dizendo, nós estávamos mortos, incapacitados. Aí ele vai dizer assim: e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, fazendo o quê? Perdoando partes dos nossos pecados, todos os nossos delitos. E mais, versículo 14 ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo aqui nos apresenta a obra de Cristo, aquilo que Ele fez por nós, e Ele diz que Ele despoja, Ele vence todas as potestades. Exatamente, Paulo estava aqui usando essa argumentação para dizer que Cristo é melhor do que os anjos, porque aquele grupo que estava na igreja estava tentando mostrar que os anjos tinham grande importância na vida da gente. E como nós vemos hoje pessoas que até mesmo fazem a oração do anjo protetor, e muitos até mesmo acreditam em acaso, acreditam em tantas coisas. Paulo estava combatendo estas coisas, mostrando que tudo em Cristo é suficiente, que nós já temos tudo em Cristo, não precisamos de mais nada. Ele pagou o preço que nós tínhamos que pagar, Ele perdoou os nossos pecados, a nossa dívida, Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos apresenta Cristo como Criador. Como Criador. Os versículos de 15 a 17 nos diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quando nós falamos sobre Cristo como Criador, nós entendemos isto, mas nem todos entendem isso. E aqui nós vamos apresentar alguns pontos importantes, pelo menos 4. Primeiro, Cristo é o eterno Filho de Deus.
O versículo 15 nos diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa expressão primogênito não significa o primeiro criado, mas aquele que tem primazia. Como você pode perceber isso no versículo 18, no final ele diz: para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Mas volte um pouco no versículo 18, que ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. E aí ele diz: para em todas as coisas ter a primazia. Então Cristo aqui, quando é apresentado por Paulo como primogênito da criação, de toda a criação, ele está dizendo que Cristo, ele recebe a primazia, ele está acima da criação. Ele não é a criação, ele não foi criado, ele está acima da criação. Ele está acima da criação. E veja que versículo 16 do final vai dizer que tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Cristo existe antes da fundação do mundo, pois ele é eterno. Ele é eterno. O Filho, o Pai e o Espírito Santo, eles, num conselho eterno, eles planejaram a nossa salvação, eles decidiram a nossa salvação. Cristo estava na criação, Cristo é Senhor da criação. Ele não é criado, ele é o Criador, podemos dizer assim. E o termo primogênito não se refere ao tempo, mas sim ao lugar ou à situação. Isso significa que Jesus Cristo não foi o primeiro ser criado, uma vez que ele próprio é o Criador de todas as coisas. O fato de ser primogênito significa apenas que ele é o primeiro em importância, do primeiro escalão. Ele é o primogênito de toda a criação, significa anterior a toda a criação. Jesus não é um ser criado, ele é o Deus eterno. Paulo usa a palavra imagem aqui para deixar claro esse fato. E essa expressão, imagem, significa uma representação, uma revelação exata. O autor aqui dessa epístola, ou melhor dizendo, o autor da epístola aos Hebreus, que eu já me referi algumas vezes aqui, afirma que Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser. Ele diz, nós aprendemos que somente Jesus Cristo então poderia dizer assim: quem me vê a mim, vê o Pai. E na essência, em sua essência, Deus é invisível, nós sabemos disso. Mas em Jesus Cristo, Deus se revela a nós. Se nós abrirmos João capítulo 1, que esse texto é maravilhoso, eu gosto muito desse texto de João, capítulo 1, no versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é a revelação mais perfeita de Deus. Jesus é o Criador. É somente em Jesus que o Deus invisível se revela perfeitamente a cada um de nós. Uma vez que nenhuma simples criatura, nenhum ser humano pode revelar a Deus perfeitamente. Então podemos dizer assim: procede, Jesus Cristo é Deus, Ele é o Criador. Ele não é somente Salvador, mas Ele é o Criador. Apontando para Cristo, nós dizemos: o Evangelho é a única solução para um mundo quebrado, para um mundo perdido, para um mundo caído. E nós olhamos para nós e dizemos: eu tenho esse Evangelho, eu conheço esse Evangelho, eu conheço esse Salvador, eu conheço esse Criador. Mas o que é que eu tenho feito com essa mensagem?
Eu tenho guardado essa mensagem. Eu tenho ficado para mim mesmo essa mensagem, com essa mensagem. Eu não tenho divulgado, não tenho pregado essa mensagem, eu não tenho falado desta mensagem, eu não tenho exaltado esse Cristo que é o meu Salvador, que é o meu Criador. Eu não tenho vivido à altura, e Paulo vai tratar nessa epístola aos Colossenses sobre a vida que deve ter aquele que conhece o verdadeiro Evangelho, uma vida transformada, uma vida motivada pelo amor a Jesus, que é o Senhor e que é o Criador de todas as coisas. Aqui o texto também nos mostra que Cristo é o Criador de todas as coisas. Versículo 16. O texto ainda nos mostra que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Versículo 16. O texto ainda nos mostra que Cristo é aquele que mantém todas as coisas. Ele é o mantenedor de todas as coisas. Nós temos estudado lá a doutrina da providência divina. Temos usado o livro como base do reverendo Heber de Carlos Campos, o doutor Heber de Carlos Campos, o pai, não o filho. Um livro maravilhoso, maravilhoso. E não tem como nós olharmos para aquele livro sem percebermos a grandeza da obra, do sustento e da preservação de Deus. Deus preservando todas as coisas. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê Jesus Cristo como Deus preservando todas as coisas, governando. Ele governa por meio da igreja. Observe que ele diz aí, versículo 18, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de todas as coisas, para que em todas as coisas Ele tenha a primazia. Ele é o Senhor, Ele governa todo o universo, todas as criaturas. Não importa se são anjos bons, se são anjos maus, se são homens ruins, se são homens bons, mas todas as coisas são governadas por Ele. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele não somente Criador, Ele não é somente Salvador. Em terceiro lugar, Paulo apresenta Cristo como soberano. Como soberano. Eu queria que você abrisse versículos 18 e 19, diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vá para o capítulo 2, versículos 9 e 10. Paulo diz assim: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é soberano. E quando falamos em Cristo como soberano, nós estamos apresentando aqui para os irmãos a perspectiva de que Cristo é Deus. E sabemos que Cristo é o Salvador, que Ele é o Criador de todas as coisas, e que Ele mesmo mantém um controle sobre todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis, como nós vemos isso no versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O entendimento de sua soberania é algo conclusivo acerca de Cristo. A obra soberana de Cristo é vista no seu poder de salvar pecadores, no domínio sobre as trevas. E aqui nós temos três coisas que podemos notar. Primeiro, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que governa a igreja.
E aqui, Cristo é o Senhor da igreja. Todo cristão verdadeiro entende que não há outro que governe a igreja, senão somente Cristo. Jesus Cristo é a origem e é o líder de seu corpo, que é a igreja. E como cabeça da igreja, Jesus Cristo dá vida à igreja por meio do seu Espírito. Também concede dons às pessoas e as coloca em sua igreja para servir ao Senhor, onde se fizer as necessárias. Por meio da sua palavra, Jesus Cristo nutre a igreja, Jesus Cristo supre a necessidade da igreja. Nós temos um texto que é maravilhoso, lá em Efésios, que os autores, eles dizem que é uma carta gêmea, né? Efésios e Colossenses, e tem muitas coisas parecidas mesmo, a gente pode perceber isso. No capítulo 5, versículos de 25 a 30, Paulo diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Nós fazemos parte da igreja, somos membros do corpo de Cristo. Mas esse texto nos ensina mais, que Cristo é o princípio e o primogênito de entre os mortos. Vá lá para Colossenses capítulo 1, versículo 18, que diz que Ele é o cabeça da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Esse termo princípio também pode ser traduzido por aquele que dá origem. E sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, podemos dizer que Cristo inaugura uma nova era, prenunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Com a sua ressurreição, nós temos garantia de que nós também ressuscitaremos. E eu acho importante ressaltar aqui o fato de que o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele deixa claro que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa esperança, a nossa vida. Não teríamos nem razão para estarmos aqui, mas de fato Cristo ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. Há uma garantia. E eu acho interessante aquele texto que Jesus Cristo diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. Nele há vida. Cristo é aquele que traz vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, se nós fôssemos pensar sobre o nosso Salvador, nós passaríamos aqui a manhã toda pensando sobre Ele e exaltando o seu nome. Ele é o Senhor da igreja. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino, no seu próprio reino, para que nós pudéssemos adorá-lo, amá-lo, servi-lo, honrá-lo com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos. Mas mais esse texto nos ensina: Ele é o detentor de todo o poder. Versículo 19 nos diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E aí Paulo, ele vai mais longe, lá no capítulo 2, versículo 9, que nós já lemos. Ele vai dizer que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Então o termo grego aqui, por plenitude, né? Vem do termo plerona, que significa a soma total dos seus atributos divinos. A glória de Cristo. Cristo é um ser glorioso, que Ele tem todo o poder. E essa palavra residir significa mais do que apenas morar. O fato de que aprove a Deus
ter em Cristo, ter a sua plenitude em Cristo, comprova que Jesus Cristo também é Deus. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude. João capítulo 1, versículo 16. Colossenses capítulo 2, que eu já li, versículo 9. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus. A gente começa a pensar, Cristo, Ele multiplica os pães. Cristo, Ele cura pessoas. Cristo, Ele ordena aos demônios que saiam e eles saem. Cristo acalma a tempestade. Cristo é aquele que entrega a sua vida. Ele disse assim: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Ele tinha o poder de entregar e de quê? Reaver. Ele ressuscita. Ele é Deus, o nosso Salvador, aquele a quem nós estamos adorando. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é soberano. O mundo precisa ouvir essa mensagem. Os homens que estão perdidos precisam ouvir essa mensagem. Em último lugar, nesse texto, Paulo apresenta a Cristo como o reconciliador. Cristo como o reconciliador, versículos 20 a 23 diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos a Deus, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu, Paulo, me tornei ministro. Uma vez que Cristo é Deus, Ele é capaz de fazer o que nenhum simples ser humano jamais poderia fazer, que é reconciliar os pecadores com um Deus santo. E como foi que Cristo fez isso? Ele nos trouxe a paz pelo seu sangue, reconciliando consigo todas as coisas. Ele nos trouxe a paz. A mente natural do pecador, não salvo, encontra-se em guerra contra Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 7, o apóstolo Paulo nos diz assim, no capítulo 8, versículo 7, ele diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne é inimizade contra Deus. O pecador pode ser sincero, ele pode ser um ser religioso, piedoso, até mesmo ele pode ter uma moral elevada, mas mesmo assim, ele ainda está em guerra contra Deus. Cristo trouxe de volta, ou Cristo restituiu um estado do qual o homem se separou. Cristo trouxe a reconciliação. E eu acho próprio nós abrirmos o texto de Efésios capítulo 2 e lermos um texto bastante importante para nós aqui. No versículos 13 a 17, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, Ele aboliu
na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Uma obra maravilhosa de Cristo, não? Vocês não acham? Aonde você poderia encontrar essa obra perfeita? Em que religião você encontraria uma obra tão perfeita como essa? Aonde? Aí você pode dizer, em lugar algum. Em lugar nenhum. Somente em Cristo. Lembre-se que Pedro, inspirado, cheio do Espírito Santo, ele diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Lembre que Paulo também disse que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Cristo é o único mediador. Lembre-se que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A reconciliação está em Cristo Jesus. Novamente, lembrando aqui aos irmãos, não é uma obra que nós estamos agindo ativamente, é uma obra em que Deus está agindo ativamente e nós passivamente, apenas passivamente. Deus é quem realiza essa obra por meio de Jesus. Em segundo lugar, Ele mudou completamente o nosso estado. Versículo 21 de Colossenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz: Ele vos deu, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Nós éramos o quê? Estranhos e inimigos do entendimento. Estranhos e inimigos. Os diáconos estão ali. Se o diácono perceber que entra um homem estranho aqui, um homem totalmente estranho que nunca viu, eles já vão ficar atentos. É ou não é? Pelo menos deveria ser. Já vai ficar atento. O que é que ele quer aqui? Agora, se entra uma pessoa com a Bíblia, ou alguém que até sem Bíblia, mas mostrando que não é tão estranho assim, a gente fica mais tranquilo. Estranhos, estávamos estranhos na presença de Deus, nós éramos estranhos, nós estávamos, e o texto nos diz que nós éramos inimigos. Gente, estranhos e inimigos. Nós não éramos amigos, nós não estávamos do lado de Deus, nós estávamos do lado contrário a Deus, nós estávamos do lado da inimizade. Paulo vai expressar isso também lá aos Efésios, no capítulo 2, dizendo que nós estávamos, capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos, ele nos tirou, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Versículo 2 ele diz assim: nos quais andastes outrora segundo o mundo, o príncipe deste mundo. No versículo 3 ele diz: entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí veja aí, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos em inimizade contra Deus. Mas em Cristo Jesus, o nosso status foi modificado, de inimigos para amigos, de filhos das trevas, escravos das trevas, fomos trazidos para o reino. Nós fomos mudados completamente o nosso estado. Novamente aqui, nós estávamos passivamente, e não foi uma obra que nós realizamos, foi Deus quem realizou. O homem encontrava-se separado de Deus por causa dos seus atos. O homem se encontrava alienado de Deus.
Os pecadores estão mortos em seus delitos e pecados. E, portanto, eles não são capazes de fazer coisa alguma para salvar-se, nem mesmo para agradar a Deus. A paz entre Deus e o homem foi feita por meio da morte de Cristo. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Versículo 20. Em último lugar, ele nos mostra o propósito da reconciliação, para nos apresentar diante dele mesmo. Versículo 22 e 23 nos diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Qual é o propósito? Nos apresentar perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, separados, justificados diante de Deus, limpos, perdoados diante de Deus. E no versículo 23 ele diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Permanecer no Evangelho, o Evangelho que foi pregado. Interessante que quem fundou essa carta, essa igreja, foi Epáfras. Epáfras, o ministro do Senhor, como Paulo diz, ministro de Cristo, ele era um amado conservo, e Epáfras, ele teve a responsabilidade de ensinar aquilo que ele aprendeu de Paulo. E ele foi procurar Paulo com o objetivo de mostrar a Paulo o que estava acontecendo na igreja. E Paulo então vai dizer que os irmãos devem ficar firmes, alicerçados. É interessante que ele diz aqui, versículo 6 e 7 do capítulo 12, ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como? Nele radicados, nele edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo então ele faz esse entendimento de que se os irmãos estão em Cristo, eles devem permanecer em Cristo, na esperança do Evangelho. Veja que ele diz, versículo 23: não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. O Evangelho que eles ouviram, que eles foram instruídos, que eles foram ensinados, eles deveriam se manter firmes no Evangelho. O Evangelho que é o próprio Cristo. Cristo é o Evangelho. Ele é as boas novas de Deus. Ele é aquele que veio para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas. E ele diz mais aí: este Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura. Esse Evangelho que eles ouviram. E esse sentido de ouvir é como se Paulo estivesse novamente lembrando aquilo que ele já escreveu. Veja, versículo 6, capítulo 1, ele diz assim, que esse Evangelho chegou até vós, como também em todo o mundo. E esse Evangelho, ele diz aí, está produzindo frutos e crescendo. Produzindo frutos, pessoas estavam aderindo à igreja, crendo no Evangelho, e a igreja estava crescendo. E aí ele diz: tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes o Evangelho, e aí entendestes. Olha o verbo, ele expressa que eles ouviram este Evangelho, que eles entenderam este Evangelho. Mas para ouvir este Evangelho, para entender este Evangelho, veja versículo 7, eles foram instruídos por Epáfras. Versículo 7, segundo fostes instruídos. Eles deveriam ser instruídos, ensinados, discipulados.
E é isso que o Evangelho faz. Quando nós somos instruídos, somos ensinados, quando aprendemos o Evangelho, quando conhecemos o Evangelho, esse Evangelho muda a nossa vida, transforma o nosso coração. Este Evangelho que nós ouvimos, este Evangelho que nós entendemos, é neste Evangelho que nós temos que viver. Apesar de todas as dúvidas, de todas as inseguranças do mundo, insegurança econômica, insegurança na área da saúde, na área profissional, na questão da igreja, insegurança em tantas coisas, Cristo é a solução. Cristo é a solução. Por que vocês acham que os missionários vão e ficam e trabalham? Porque Cristo é a solução. Conheço vários irmãos missionários e muitos não são pastores, não têm curso de teologia, mas eles fizeram treinamento em Garanhuns, em Recife, em alguns lugares, e esses irmãos estão ali por causa de Cristo, pregando o Evangelho, mesmo correndo o risco de pegar Covid. E assim deles já pegaram, irmãos. Vários colegas, a gente tem que orar preocupado, orar pelos irmãos. Olha para o fulano de tal que está com Covid. O pastor que trabalhou lá em Oeiras antes de mim, um ano passado, no mês de junho, ele morreu. Mais ou menos depois do dia 22 de junho, ele ligou para mim, conversou comigo, disse: eu estou indo agora, pastor, para o hospital. E ele morreu. Depois a gente soube, a gente ficou triste. A igreja toda ficou triste. Mas por que a gente vai? Por causa desse nome, por causa de Cristo. Vocês precisam ficar firmes em Cristo Jesus. Cristo é o nosso Salvador. Ele é o nosso Criador. Ele é soberano. E Ele é o reconciliador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Agradecemos, ó Deus, por este dia maravilhoso e essa experiência que tivemos de podermos ler a Tua Palavra e aprender mais sobre o nosso Salvador. Ó Deus, que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude a cada dia lembrar destas verdades. E que essas verdades não somente aqueçam o nosso coração, mas torne-nos mais produtivos, mais piedosos, que nós possamos Te servir com alegria e desejo de honrar aquele que morreu em nosso lugar, numa morte substitutiva. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.